Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem e prontos para mais uma leitura da palavra do nosso Deus Pai. Hoje estaremos lendo o capítulo 9 de 1 Reis, capítulo 6 de Efésios, capítulo 39 de Ezequiel e 90 de Salmos. Então, antes de darmos início a mais uma leitura, vamos a um momento de oração. Então, feche os teus olhos e ora comigo. Deus bendito, louvamos a Ti pela graça de estarmos aqui com a Tua palavra em mãos, ó Deus, e termos a oportunidade de lermos e adquirirmos conhecimento a respeito da Tua vontade. Deus nos ajuda a sermos pessoas sábias, pessoas segundo o Teu coração, pessoas de caráter justo, fiel e zeloso. Nos ajuda a sermos pessoas piedosas, ó Pai, que venhamos a exalar o Teu bom perfume, a refletir o caráter do Teu Filho amado Jesus. Fala poderosamente ao nosso coração, trata conosco quanto a tudo que precisamos melhorar, abandonar, ó Deus, aquilo que precisamos refletir e agir, Pai. Porque é verdade que não pecamos só quando agimos, mas também pecamos por omissão, por não fazermos aquilo que nos é devido. Perdoa-nos por isso e age em nós. Tem misericórdia, fala ao nosso coração. É assim que oramos a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, capítulo 9 de 1 Reis, que diz o seguinte: E acontece que quando Salomão acabou de edificar a casa do Senhor, o palácio real e tudo o que tinha desejado e decidido fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe, como tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: Ouvi a sua oração e a súplica que você fez diante de mim. Santifiquei o templo que você edificou, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estão ali todos os dias. Se você andar diante de mim, como fez o seu pai Davi, com integridade de coração e com sinceridade, fazendo segundo tudo o que lhe ordenei e guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono de seu pai sobre Israel para sempre. Como prometi a Davi, seu pai, dizendo: Nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Porém, se vocês e os seus filhos se afastarem de mim e não guardarem os meus mandamentos e os meus estatutos que eu lhes prescrevi, e se servirem outros deuses e os adorarem, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que santifiquei ao meu nome. E Israel virá a ser motivo de provérbio e de escárnio entre todos os povos. E todo aquele que passar por este templo, agora tão exaltado, ficará espantado e zombará. E perguntarão: por que o Senhor fez isso com esta terra e este templo? E a resposta será: porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito os seus pais, e se apegaram a outros deuses, os adoraram e os serviram. Por isso o Senhor trouxe sobre eles todo este mal. Ao fim de 20 anos, Salomão havia terminado as duas casas, a casa do Senhor e o palácio real. Como Irão, rei de Tiro, havia trazido a Salomão madeira de cedro e de cipreste e ouro, tanto quanto ele precisava, este lhe deu 20 cidades da terra da Galileia. Irão de Tiro foi ver as cidades que Salomão lhe tinha dado, mas elas não lhe agradaram. Por isso disse a Salomão: Que cidades são essas que você me deu, meu irmão? E eles deram o nome de Terra de Cabo, que é usado até o dia de hoje. Irão tinha enviado ao rei 4 toneladas de ouro. A razão por que Salomão impôs o trabalho forçado é esta: construir a casa do Senhor, o seu próprio palácio, a fortaleza de Milo e a muralha de Jerusalém, bem como Azor, Megido e Gezer. Porque Faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado Gezer, queimando a cidade e matando os cananeus que moravam nela, entregando-a como dote à sua filha, mulher de Salomão. Assim Salomão construiu Gezer, Bet-Orode de baixo, Baalat Tadmor, no deserto daquela terra, todas as cidades armazéns que Salomão tinha, as cidades para os carros de guerra, as cidades para os cavaleiros, e o que desejou a fim de construir em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio,
Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, e que não eram dos filhos de Israel, e aos seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, esses Salomão reduziu à condição de trabalhadores forçados até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhar como escravo. Os israelitas eram homens de guerra, seus oficiais, seus comandantes, seus capitães, chefes dos seus carros de guerra e dos seus cavaleiros. Os principais oficiais que estavam encarregados da obra de Salomão eram 550, que tinham a seu encargo o povo que trabalhava na obra. Quando a filha de Faraó se mudou da cidade de Davi para o palácio que Salomão havia construído para ela, então ele construiu Milo. 3 vezes por ano, Salomão oferecia holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que havia edificado ao Senhor, e queimava incenso sobre o altar diante do Senhor. Assim ele terminou a construção do templo. O rei Salomão também construiu uma frota de navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elate, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Irão enviou com aquela frota os seus servos, marinheiros conhecedores do mar, para acompanharem os servos de Salomão. Chegaram a Ofir e de lá trouxeram para o rei Salomão mais de 14 toneladas de ouro. Capítulo 6 do livro de Efésios. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honrem o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Não servindo apenas quando estão sendo vigiados somente para agradar pessoas, mas como os servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que ele não trata as pessoas com parcialidade. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. E para que saibam como estou e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando a vocês com esta finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que ele console o coração de vocês. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 39 do livro de Ezequiel. Filho do homem,
Profetize contra Gog e diga: assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra você, Gog, príncipe de Roz, de Meseque e Tubal. Eu o farei mudar de direção e o conduzirei. Farei com que você venha dos lados do norte e o trarei aos montes de Israel. Então tirarei o arco da sua mão esquerda e farei cair as flechas que estão em sua mão direita. Nos montes de Israel você cairá. Você, todas as suas tropas e os povos que estão com você, eu o entregarei a todo tipo de ave de rapina e aos animais selvagens para que o devorem. Você cairá em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Porei fogo em Magog e nos que vivem em segurança nas terras do mar. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel e nunca mais deixarei que o meu santo nome seja profanado. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia de que tenho falado. Os moradores da cidade de Israel sairão e farão fogo com armas, queimando as couraças e os escudos, os arcos e as flechas, os porretes e as lanças. Farão fogo com tudo isso durante 7 anos. Não terão de trazer lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, saquearão aqueles que os saquearam e despojarão aqueles que os despojaram, diz o Senhor Deus. Naquele dia darei a Gog um lugar de sepultura em Israel, o Vale dos Viajantes, a leste do mar, que fará parar os que passarem por esse lugar. Gog e todo o seu exército serão sepultados ali, e aquele lugar será chamado Amon-Gog. A casa de Israel levará 7 meses para sepultá-los, a fim de limpar a terra. Sim, todo o povo da terra os sepultará. E o dia em que eu for glorificado será para eles um dia memorável, diz o Senhor Deus. Serão separados homens que, sem cessar, percorrerão a terra para sepultar os que tenham ficado nela, para a limpar. Depois de 7 meses, iniciarão a busca. Ao percorrerem a terra, se um deles encontrar um osso humano, porá ao lado um sinal, até que os coveiros os sepultem no vale do exército de Gog. Também haverá uma cidade com o nome de Amoná. Assim limparão a terra. Filho do homem, assim diz o Senhor Deus. Diga às aves de toda a espécie e a todos os animais selvagens: reúnam-se e venham. Venham de toda parte para o sacrifício que eu estou oferecendo por vocês, um grande sacrifício nos montes de Israel. Vocês comerão carne e beberão sangue. Comerão a carne dos poderosos e beberão o sangue dos príncipes da terra. Os carneiros, os cordeiros, os bodes, os novilhos, todos engordados em Bazã. Vocês comerão gordura até se fartarem, beberão sangue até ficarem embriagados no sacrifício que oferecerei por vocês. À minha mesa, vocês se fartarão de cavalos e de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo que eu tiver executado, e a minha mão que eu tiver posto sobre elas. Desse dia em diante, a casa de Israel saberá que eu sou o Senhor seu Deus. As nações saberão que a casa de Israel foi levada para o exílio por causa da sua iniquidade, porque foram infiéis a mim. Assim, escondi deles o meu rosto e os entreguei nas mãos dos seus adversários, e todos eles caíram à espada. Eu os tratei de acordo com a sua impureza e as suas transgressões, e escondi deles o meu rosto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora restaurarei a sorte de Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome, quando eles habitarem seguros na sua terra. Sem haver quem os atemorize, esquecerão a sua vergonha e toda a infidelidade com que se rebelaram contra mim. Quando eu tornar a trazê-los do meio dos povos e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, revelarei neles a minha santidade diante de muitas nações. Saberão que eu sou o Senhor seu Deus quando virem que eu os enviei para o cativeiro entre as nações e os tornei a ajuntar para voltarem à sua terra, e que não deixarei que nenhum deles fique no exílio. Nunca mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Capítulo 90 do livro de Salmos. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem,
e tu formastes a terra e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono. São como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Pusestes as nossas iniquidades diante de ti e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabaram-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quantos nos tens afligido, por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.